Quando surge, meus amigos, rapaziada, vamos falar de Palmeiras, vamos trocar um papo. O vídeo de hoje é rápido, é objetivo. Quero falar uma questão ontem da coletiva do Abel Ferreira. E assim, todo mundo viu que foi uma coletiva um pouco esdrúxula, como tem sido nos últimos anos, né? Quando o Abel ele pega para falar alguma coisa do pós-jogos, é sempre algo que não tem a ver com o jogo, é sempre algo que ali acaba remetendo algo, ele falar mal do Palmeiras, ou ele falar falta de jogadores, ou ele se excluir, né? Se excluir da culpa de que o jogo não foi bom, de que o Palmeiras não jogou, de que o Palmeiras ficou perdido em campo, né? Isso aí a gente já sabe, já vem acompanhando muito talvez aí desde 2023 aí, quando o Endrick, quando o Kelvin, toda aquela galera ali acabou tendo a possibilidade de ganhar do Boca Júnior, mas acabou não entrando em campo. Desde aquela época ali, o Abel, as coletivas dele, eram simplesmente horríveis. Simplesmente horríveis de acompanhar. E eu confesso que até então eu acompanhava bastante, mas daquela época então ali parei, porque não era mais sobre o futebol, era sobre o ego do Abel, era sobre a teimosia do Abel, era sobre o que o Abel achava, era os achismos que eram fundamentados em nada, era achismo fundamentados em achismo, e isso era chato pra caramba de acompanhar. Ontem teve um seguinte ponto na coletiva do Abel, tá? Teve vários, mas houve um ponto ali que acabou repercutindo para a torcida palmeirense como uma coisa muito grave, meu Deus do céu, e uma bomba caiu no Allianz Parque, o Abel acabou de escorraçar a gente. Só que assim, interpretando, é uma fala que ela tem duas interpretações, né? E interpretando de uma maneira não tão ácida, não tão covarde até se dizer, cara, eu acho que a galera tá indo numa pilha errada. Aí. Por quê? O Abel, ele é questionado lá numa situação e ele responde lá de uma seguinte maneira, né? Vocês viram que a torcida deles vieram e cantaram é campeão, é campeão, é campeão? Isso eu nunca vi aqui. Nós não fazemos, né? E assim, a galera achou que é como se, é como se o Abel estivesse dizendo para a torcida palmeirense que ele nunca viu o torcedor palmeirense gritar campeão para o Abel, ou na conquista de um título, ou enfim, ou celebrar mesmo a conquista de um título ali, elevar, né, o que foi conquistado. Mas assim, não é por aí, rapaziada, calma. Da mesma forma como tem muitas pessoas interpretando isso, acredito que abre também a margem para ser interpretado que, assim, quando nós conquistamos algo, nós palmeirense, nós conquistamos 2 Libertadores seguidas, nós conquistamos 2 brasileiros seguidos, nós conquistamos 3 paulistas seguidos. E assim, em nenhum momento, quando o nosso rival vem jogar contra a gente, quando um adversário forte, como o Botafogo, como o Flamengo, vem jogar na nossa casa, ou nós vamos jogar na casa deles, nós ficamos usando o título conquistado para tentar pilhar o adversário. Essa é a verdade. Me lembra em algum momento que a gente fez isso de gritar campeão de Libertadores, ou de Copa do Brasil, ou de Paulistão, Supercopa, para tentar diminuir o jogador em campo, para tentar pilhar, para tentar chamar o jogo pra gente. É bem verdade que nos últimos tempos, o Allianz Parque, de um estádio hostil, de um ambiente hostil contra o adversário, virou um ambiente sossegado, um ambiente tranquilo, um ambiente ótimo para você ir com a sua família num domingo à tarde, não para se jogar futebol e conquistar pontos e títulos. É bem verdade. E a torcida pega muito no pé disso. E agora o Abel, ele cita algo parecido, que é por conta de ver que a nossa torcida, ela não usa isso contra os nossos adversários. Tá entendendo? E por isso ele citou essa frase. Só que pra gente parece que ele citou isso como se ele tivesse contra a nossa torcida. Em muitos momentos o Abel até mesmo ele pede que a gente não vá contra o adversário no sentido de zombar, de diminuir um olé ali, tipo, primeiro tempo o Palmeiras está 3-0 e já tá gritando olé, não faz isso. Batemos nele de 8-0 e começamos a gritar olé.
até muitos adversários em Libertadores, como, eu acho que, se eu não me engano, eu lembro que era um clube que a gente tava ganhando de 8-0, não vou lembrar o nome agora, e a gente começou, olé, e putz, era um clube que tinha até trabalhador de mina no clube, né, os caras trabalhavam em mina lá de carvão, não sei, era o trampo direito dos caras, mas assim, era certo a gente gritar olé contra um clube que não era um time do mesmo nível do Palmeiras, e a gente tava amassando, a gente praticamente humilhou os caras em campo, não era certo também. Mas quando é contra um adversário grande, a gente se exime de fazer isso. A gente não faz. A gente se esconde, né? E hoje o Allianz Parque é um estádio tranquilo para os adversários. É um estádio que qualquer um que vem jogar hoje vai se sentir tranquilo para fazer qualquer coisa. Assim como foi o Corinthians na final do Paulistão. Ele jogou totalmente tranquilo. Nós não gritamos nada. Os caras tinham sido eliminados de uma pré-Libertadores e ninguém usou isso para tentar descredibilizar os caras no confronto no Allianz Parque. É brincadeira uma coisa dessa? Então, a fala do Abel, na minha opinião, não tem a ver com a torcida do Palmeiras em não celebrar títulos, e sim não utilizar isso como combustível para empurrar o jogo, para tentar motivar os jogadores em campo. Só que aí, Abel, também não dá para se esconder nisso. Tá? Não dá para esconder. Uma coisa é a interpretação da fala e outra coisa é perceber que você usa artifícios ali isolados para tentar camuflar que o jogo foi uma bosta, que o jogo não foi interessante, que o Palmeiras jogou totalmente perdido em campo, totalmente sem tática, sem técnica. A bola chegava do zagueiro para o meio de campo, ninguém sabia o que fazer com a bola. Essa é a verdade. Tava todo mundo perdido em campo, o Veiga não jogou nada e sempre é titular. A gente tem moleques da base que podiam ter oportunidades e não vem tendo oportunidades. Você vai morrer abraçado com o Mike, vai morrer abraçado com o Veiga, assim como foi com o Rony, com o Zé Rafael, com caras que o ciclo acabou e mesmo assim você insistia neles até a hora que chegou o nível basta, que a torcida não aguentava mais ver esses caras em campo. E a gente quer entender o porquê tanto você foge, você se exclui de falar realmente o que aconteceu, o que te dá tanta razão, te protege tanto de achar que você é intocável dentro do Palmeiras, que você sempre tem a razão, que você pode tudo, que você pode ser teimoso, que você pode entregar um título na mão do rival, que você pode fazer esquemas táticos que não dão certo e continuar, né, com a teimosia nesses esquemas táticos. A gente quer entender isso. Mas sobre essa fala, sobre esse ponto, eu acho que a torcida pegou uma pira na direção errada. E outro ponto, teve uma pergunta também de um cara lá da Jovem Pan, né, que ele pergunta, ela faz uma pergunta pro Abel e ele cita. Acredito que naquele momento ele ia dar um exemplo. Ó, você viu o que aconteceu no jogo do Inter, né? O jornalista com toda, acho que foi ignorância também da parte dele, tá? Cara, é muita interpretação, tá? Acredito que uma parte da torcida que já está com birra do Abel, assim como eu também. Eu quero que o Abel hoje encerre o ciclo dele no Palmeiras. Acredito que um outro técnico vá mudar o ambiente do Palmeiras, vai trazer, vai potencializar os jogadores. Mas acredito que por parte dessa birra, a galera acaba interpretando algumas situações, algumas coisas ali de forma errônea. Tá entendendo? E o Abel vai usar ali o Inter como... E ele fala, ó, eu acho que você tem que analisar o Palmeiras. Mas assim, o jornalista, ele tá num âmbito confortável de analisar Palmeiras, analisar Corinthians, analisar São Paulo, analisar Libertadores, qualquer coisa, e fazer comparações até mesmo. Porque o técnico que entende daquilo, que está à frente do clube, ele não pode usar, ó, você viu tal situação no Inter? Então, a gente também tá tentando fazer daquela forma. Até porque deu certo lá. E a gente está tentando essa jogada. Porque quando isso dá, o futebol muda. O futebol ele se readequada, né? Conforme contratações, conforme investimento, vai mudando. O Campeonato Brasileiro desse ano não vai chegar nem próximo ao que foi o Campeonato Brasileiro de 2024, tá? Não tem nada a ver. Vai ser totalmente diferente. Os gols que a gente vai ver não vão ser os mesmos. Talvez seja mais de bola rolada, talvez seja mais de falta, talvez seja
Mas de pênalti, talvez tenha mais dificuldade para se criar gol, se criar jogada pela lateral. Enfim, tudo muda. E às vezes usar um outro time que vem dado certo é a possibilidade de você fazer uma explicação do porquê está acontecendo no seu clube. Mas, de qualquer forma, o Abel também não pode se esconder atrás disso, de que, estão me perseguindo, estão tentando me tirar do Palmeiras. Na verdade, é porque ele não vem fazendo um bom trabalho, não vem dando retorno dos 3 milhões que é investido nele todo mês. Essa é a verdade. E o Palmeiras está devendo muito em campo, e esse primeiro jogo de Campeonato Brasileiro simplesmente foi só uma reprise de tudo de errado que já vinha acontecendo no Campeonato Paulista. Beleza? Se você tem a mesma opinião que a minha, ou enfim, tem outra opinião, ou você talvez tenha uma opinião totalmente diferente do que vem acontecendo com a mídia, enfim, a galera mais da mídia alternativa, deixa nos comentários, deixa o seu like e vamos trocar uma ideia, beleza? Avante palestra, tamo junto!